mas aqui estamos nesta noite, porque Deus Ele nos trouxe aqui, e Ele tem uma palavra para mim e para você, para que nós venhamos a nos fortalecer na presença de Deus e entender que o propósito de Deus, Ele se cumpre, ainda que nós não estamos vendo nada, ou o que nós vemos é o contrário do que Deus tem falado. Vamos ficar sempre com o que Deus falou, porque é isso que vai acontecer. Estamos debaixo de promessa de Deus aqui, e o Senhor, Ele está conosco. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos estar lendo aqui no tema da campanha. Glória a Jesus. João capítulo 8, versículo 36. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 36. Amém? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glórias a Deus. Gostaria que também abríssemos em Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 7. Tiago, capítulo número 4, no versículo 7. Glória a Jesus. É depois de Hebreus, Tiago. Aleluia. E antes de Pedro. Aguardar até que todos encontrem. Tiago capítulo 4, versículo 7. Amém? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glórias a Deus. Aqui estamos, irmãos, nesta campanha que nos fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí nós começamos a indagar do que o Senhor nos libertará, do que nós seremos livres, qual o propósito desta libertação, porque aqui estamos, porque nós congregamos nesta igreja, porque nós devemos participar de uma igreja, porque nós devemos estarmos em comunhão uns com os outros, porque nós não podemos viver a nossa vida e apenas pensar em Deus ou não fazer as coisas erradas segundo os nossos pensamentos, porque o Senhor, Ele disse que nós precisamos desta libertação. Uma vez que nós não conseguimos andar sozinhos, com os nossos entendimentos, nós iremos pecar contra Deus. Nós precisamos
do Senhor para nos libertar do pecado, porque o pecado nos escraviza e nos afasta de Deus. Mas se Jesus, Ele nos libertar verdadeiramente, nós seremos livres, nós alcançaremos a vitória de Deus. E muitas pessoas estão presas nas garras do diabo. E essas pessoas que estão presas, irmãos, são aquelas que acham que são livres. Eu faço o que eu quiser, eu posso tudo, eu faço o que me der na telha, eu vou lá, vou aqui, não estou preocupado com nada, que, como eles falam, né, que se exploda tudo, eu faço o que eu quero. E acham que são livres, porém são escravas de Satanás. Estão presas nas garras do diabo, como nós lemos aqui no livro de Tiago, que nós devemos resistir ao diabo, a fim de que ele venha fugir de nós. E aquele que faz qualquer coisa, que não está aí para nada, ele não resiste ao diabo, ele está preso, envolvido nas garras do diabo. E nesta noite, eu quero falar aqui sobre as 3 formas de ataque do diabo. O diabo, ele tem muitas formas de atacar a igreja, de atacar os seres humanos. Mas vamos falar sobre 3 formas. E de todas as formas que o diabo nos atacar, o Senhor, Ele nos liberta. Ele pode nos libertar. A primeira forma em que o diabo vem para atacar a igreja é a forma de serpente. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 5, que o diabo apresentou-se como uma serpente, e ali, sendo ele em forma de serpente, seduziu a Eva, e ali, enganando Eva, ela comeu daquele fruto. E a Bíblia nos fala ali que ele usou de astúcia. E quando fala de serpente, não estamos falando do animal, a serpente, mas o próprio diabo que vem com astúcia, porque a serpente, ela é um animal astuto, é um animal que fica escondido, é um animal que não aparece por aí, ele não fica em algum lugar que todos veem, mas ele fica sutilmente em um lugar estratégico, e quando a presa está passando, ele dá o bote e pega aquela presa. Da mesma maneira, o adversário também, ele fica à espreita, ele fica escondido, esperando o momento para enganar as pessoas. E chegando ele ali em Eva, ele começou a fazer algumas perguntas para ela, e ele dizia: é assim que o Senhor disse, não comerás de todas as frutas? Ela disse: não, de todas pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque disse Deus: no dia em que comerdes, morrereis. Mas o diabo, com astúcia, disse: certamente não morrerá, porque Deus sabe que no dia que comerdes, abrirão os vossos olhos e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E ele veio com essa sutileza e enganou a Eva, que também deu o fruto para Adão, e eles comeram, e o que eles não esperavam é que a morte chegou à vida deles. Não somente a morte física, que foi determinada por Deus, mas também a morte espiritual. Perderam a presença de Deus, perderam a essência de Deus, perderam a alegria de Deus, perderam o jardim do Éden, perderam tudo que eles tinham, tiveram que sair dali, a terra foi amaldiçoada por causa deste momento terrível que a serpente tragou ali os pensamentos de Eva e de Adão,
e eles sucumbiram, e por isso toda a humanidade entrou no pecado. Toda a humanidade até hoje sofre. E da mesma forma, da mesma maneira, o inimigo usa de sutileza para soprar nos ouvidos daqueles que não estão atentos e dizer: não, você pode ir para a igreja, mas pode fazer isso, você pode beber a sua cerveja, você pode ir para a festa, você pode ir para a igreja, mas pode ir para a festa do mundo, pode ir para o baile, você pode ir para a igreja, mas pode estar no meio da roda dos escarnecedores, você pode ir para a igreja, mas pode frequentar lugares ímpios, você pode ir para a igreja, mas pode falar palavrão, você pode ir para a igreja, mas pode fazer as coisas erradas, você pode ir para a igreja, mas pode mentir, você pode ser inimigo de alguém, você não precisa perdoar, não é obrigado a perdoar, e tantas sutilezas que o inimigo vai plantando no coração das pessoas para desviar as pessoas de Deus. Não, Deus não é assim não, Deus não vai te condenar só por isso não, um pegadinho desse, Deus não vai te condenar, e as pessoas vão caminhando para o abismo, sendo enganadas pela sutileza da serpente que é Satanás. Mas Jesus, Ele veio para nos libertar das garras do diabo. E para que a pessoa possa ser verdadeiramente liberta das garras de Satanás, ela precisa conhecer o que está por trás, conhecer as estratégias do inimigo, conhecer exatamente de que forma que o diabo atua, para que fique esperto, para que fique atento, e por isso o Senhor vem abrir os nossos olhos, para que não venhamos cair na cilada do diabo. Que Deus só quer o seu coração, não precisa de santidade não precisa de ser crente demais não, crente demais faz mal, e a Bíblia nos diz: sem santidade ninguém verá Deus. É verdade. Então nós precisamos entender isto. Para que pessoas sejam salvas, libertas, não se pode e não se deve pregar um evangelho qualquer. Vem para a igreja que você vai ter prosperidade, vai ter felicidade, isso, aquilo. Não, vem para a igreja porque você vai ser liberto, salvo das garras do diabo e vai morar no céu, se aceitar Jesus e permanecer firme nos caminhos do Senhor. Não importa se a igreja esteja cheia, porque não adianta nada uma igreja cheia de pessoas vazias, que aconteça o arrebatamento e poucos sobem e a igreja continua cheia. Mas o importante é que a igreja esteja cheia de pessoas cheias, para quando houver o arrebatamento, a igreja ficar vazia. Deus veio para povoar o céu e esvaziar a terra, e é isso que o Senhor quer. E a estratégia do inimigo é povoar a terra e esvaziar o céu, levando almas para a perdição. Aleluia, glórias a Deus. Esta é a primeira estratégia que o diabo usa para corromper a humanidade, para perverter as pessoas, levá-las para a perdição. E começa com coisas pequenas. Começa com pequenas coisas. Eu posso cantar na igreja, mas também posso cantar para o mundo. Eu posso ouvir hinos, mas também posso ouvir músicas do mundo. Aí começa uma mistura, e é nessa mistura que o diabo começa a trabalhar, e começa a ouvir aquelas músicas mundanas que são produzidas por Satanás, e vai se influenciando com estas coisas, e vai se distanciando de Deus, e vai sendo enrolado pela serpente, e quando vê, como se dá por conta, já não está mais adorando a Deus, não gosta mais de louvar a Deus já fica em segundo plano, já tem mais vontade de ouvir as músicas mundanas do que ouvir um hino, de que ouvir um louvor. Desta forma, Satanás começa a aplicar o seu veneno para destruir as vidas. Mas Jesus veio para alertar o seu povo, Ele veio para mostrar: não dê ouvidos a Satanás, mas louve a Deus, porque o Senhor veio para libertar, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente
sereis livres. Aleluia. São muitas as estratégias do diabo como serpente, enganando, levando as pessoas para a perdição. E já não estão mais nem preocupadas com salvação. Parece que salvação já não existe mais. Não existe céu, não existe inferno, só existe aqui, só existe a terra. Isso é bem o que Satanás quer, enganar as pessoas. Mas Jesus, Ele vem para nos alertar. Existe céu e existe inferno. E aqueles que são de Deus e permanecem fiel, vão estar com Jesus no céu. Aleluia. A segunda forma de ataque de Satanás é a forma de escorpião. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19 e 20 diz que o Senhor Jesus nos deu poder para pisar em serpentes e escorpião e toda a obra do diabo, e que mal nenhum nos aconteceria. Mas quando as pessoas não dão ouvidos à palavra de Deus, aí é a hora que o inimigo começa a fazer o seu ataque em forma de escorpião. O escorpião, quando ele vai atacar, quem conhece ele sabe que ele tem duas garras, duas mãozinhas e um rabo que ferroa por cima. E quando ele vai pegar sua presa, ele segura com aquelas mãozinhas dele, aquelas garras, e com o veneno no rabo ele solta o seu veneno e ali ele acaba com a sua presa. Esta é a segunda estratégia do diabo, é prender. Ele vem com as suas garras e prende. Ele prende a pessoa através do pecado. Porque a Bíblia diz que a carne combate contra o espírito e o espírito contra a carne. Um se opõe ao outro para que nós não venhamos a fazer a vontade da carne. Porque a vontade da carne, ela pende para as coisas erradas. Desde que Adão e Eva foram enganados pelo diabo, que o ser humano ele tem uma tendência de fazer as coisas erradas. Ele tem uma tendência de pecar contra Deus, pecar em palavras, pecar em pensamentos, pecar em atitudes, pecar de todas as formas. E essa tendência do ser humano, ela é atacada por Satanás, na forma de que ele vai envolvendo a pessoa, ele vai prendendo a pessoa no pecado, e a pessoa começa a gostar, sabe? Faz uma vez, e aí não acontece nada. É como alguém que vira um criminoso, um bandido, um ladrão de alta periculosidade. Ele não começou já sendo aquele ladrão perigoso. Ele começou roubando talvez um docinho na padaria, talvez ali um salgadinho no supermercado. Ele começou ali pegando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e ele começou a praticar as pequenas coisas e nada aconteceu. Ele viu que conseguiu, que era fácil, e aí ele começou a praticar, a roubar coisas mais caras. Aí foi roubando carro, até chegar um ladrão de banco, né? E aí o fim de todos eles é a cadeia, o cemitério e a perdição. E dessa forma o inimigo também ele faz prendendo as pessoas, porque a pessoa começa a pecar, ela comete um pecadinho e aí não acontece nada. Aí eu fiz um pecadinho e não aconteceu nada. Aí daqui a pouco vai praticar de novo, aí acostuma com aquilo aí, o diabo começa a prender a pessoa
no pecado e ele começa a gostar de fazer aquilo ali, e aí vai se envolvendo, praticando cada vez mais aquela coisa errada, e o coração, a mente já começa a ficar cauterizada, porque no começo o Espírito Santo alerta e a pessoa sente: não, eu não posso pecar contra Deus. Se eu fizer uma coisa errada, né? Sente aquela dor no coração. Mas aí vai se acostumando, e vai se acostumando, e o diabo vai: não tem nada não. Pode praticar, pode fazer isso, pode mentir, pode roubar, pode falar palavrão, pode fazer as coisas erradas. Não precisa dar crédito à palavra de Deus não. E a pessoa se envolve no pecado, é onde Satanás, como um escorpião, lança o seu veneno. E a Bíblia diz que por que as pessoas não vêm para ouvir o Evangelho? Por que não estão na casa de Deus? Porque o diabo, ele cegou o entendimento da humanidade. E a pessoa, quando ela pratica o erro, o pecado, ela fica presa, envenenada, e ela está cega, não vê mais. O pecado já não faz mais, não incomoda mais, não faz mais o efeito que fazia. Sentia ali aquele medo, aquele temor de Deus por estar fazendo alguma coisa errada, mas aí vai se acostumando, o veneno do diabo vai entrando nas veias da pessoa, e ela vai se acostumando, e já não está mais ouvindo a palavra de Deus, já não tem mais aquela vontade de estar na casa de Deus, já não quer adorar o Senhor, porque já está envenenada. E Jesus veio para libertar todas estas pessoas. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E Jesus vem libertando, Ele vem mostrando. Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a forma que o Senhor tem de libertar estas vidas é abrindo os olhos dela e mostrando: olha, você está caminhando para a perdição. As coisas erradas só vão levar para o caminho perdido, para a perdição, para a eternidade no inferno, na perdição. Mas Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. Aleluia. E a terceira e última forma que o diabo usa para impedir, para levar as pessoas para longe da igreja e para longe de Deus, é forma de leão. O leão, diferente da serpente e do escorpião, é um animal que não consegue se esconder. O escorpião, a serpente, só vive escondido. Mas o leão não, o leão é um animal grande, tem uma juba enorme, é difícil dele se esconder. A estratégia dele não é se esconder, mas a estratégia dele é ele impor medo, pelo rugido, pelo tamanho, pela força. Ele chega e impõe o medo. É desta forma que o diabo age. Lá em Pedro, 1 Pedro 5, versículo 8, versículo 9, diz que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele é comparado a um leão, porque ele está buscando a quem possa tragar, ao derredor, ele está ali em volta, não está ao redor, mas está um pouco longe, buscando a quem possa tragar. A Bíblia fala lá assim: ao qual resistir firmes na fé, sabendo que
Isso se cumpre com os nossos irmãos por todo o mundo. E a estratégia do leão, quando ele ataca, tem um grupo ali de ovelhas, um grupo de animais, ele chega fazendo um barulho, ele chega rugindo. Por que ele faz isso? Para que uma delas saia do grupo. Ele não vai conseguir atacar todas de uma vez só. Então a estratégia dele é afastar aquela ovelha do grupo, e ela estando sozinha, aí fica presa fácil, né? Ele vem, abocanha, liquida, mata aquela ovelha. É esta a estratégia do diabo. Ele chega e olha as ovelhas, ele vê todas as pessoas na igreja, e quando ele vê, o que ele faz? Ele vem com barulho, ele vem com a perturbação, ele vem com problema, ele vem com a dificuldade, ele vem trazendo problema, dificuldade, ele vem colocando pessoas para falar mal, pessoas para te deixar triste. Ele age de forma em que você fique perturbado. Para quê? Para que a pessoa fale: ah, não, eu estou na igreja, mas está me acontecendo esse problema. Eu estou na igreja, mas parece que piorou as coisas. Eu estou na igreja, mas estou passando por tanta prova. Eu estou na igreja, mas as coisas estão difíceis. Eu não estou conseguindo isso, eu não consigo trabalho. As pessoas me tratam mal, isso e aquilo. Estratégia do diabo para que aquela ovelha venha sair da igreja. Ah, eu estou na igreja e está me acontecendo todas essas coisas ruins, eu vou sair da igreja. É a estratégia do diabo de tirar as pessoas da igreja. Mas Jesus veio para libertar. E a palavra do Senhor é: olha para a vida de Jó. Você está passando por dificuldade, nós estamos passando por problema. Olha para o exemplo da vida de Jó. Jó se afastou de Deus quando veio todo aquele problema sobre a vida dele, perdeu a família, perdeu o dinheiro, tudo que ele tinha, perdeu a saúde, mas não perdeu a confiança, não perdeu a fé em Deus. E Deus o abençoou grandemente. Então o diabo vem trazendo dificuldade, o diabo vem trazendo problema para tentar tirar as ovelhas, tirar as pessoas da igreja. E quando sai da igreja, aí ele prende, pega aquela pessoa. Alguém já viu um gato, né, que é também felino como um leão? Quando ele não está com fome, ele pega ali um ratinho e ele fica ali brincando, né? O ratinho tenta fugir, ele pega ali o ratinho e fica ali brincando, batendo de um lado para o outro, né? E vai machucando, e aquele ratinho tenta ir para lá, ele bate, e aí até aquele ratinho não resistir e morrer. Então assim vai fazendo também o inimigo quando leva a pessoa para fora da igreja. Aí a pessoa acha que está livre, acha que está bem, e o diabo começa a brincar com ela. Começa a levar ela para um canto, levar para o outro, até que ela começa a sentir as feridas, até que ela começa a sentir a dor, até que ela começa a sentir que lá fora não é tão bom assim como estava pensando, porque já está nas garras do diabo, já está nas garras do leão, e ali está sendo machucada, está sendo torturada, e aí às vezes até tenta voltar, mas ali já está presa, é difícil. Quando sai da igreja, e aí está presa nas garras do leão, nas garras do diabo, né? Mas na verdade, o diabo não é o leão. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus, Ele é sim o leão da tribo de Judá. E se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma vez que a pessoa ouve a palavra de Deus, uma vez que ela ouve o chamado de Deus, ainda que esteja nas garras do leão,
Senhor entra na cova dos leões, como ele entrou ali na cova dos leões com Daniel, e os leões jejuaram, porque ali era um homem de Deus, porque ali estava com o Senhor, era uma pessoa liberta, salva, porque quando somos livres, então verdadeiramente o inimigo não toca aqueles que são de Deus. Aleluia. Ainda que ele venha com algum problema, ainda que ele venha trazendo algum julgo, como foi o caso de Daniel. Daniel estava muito bem, era um homem que tinha uma posição ali na Babilônia, junto ao rei Dario, mas alguns ali, usados por Satanás, eles fizeram um decreto e conseguiram enganar o rei, para que todos que não adorassem os deuses do rei, eles fossem lançados na cova dos leões. E a Bíblia diz que Daniel, ele orava ao Senhor 3 vezes ao dia. Ele tinha esse costume de orar ali na sua casa, e diz a Bíblia que ele orava ali, e as pessoas viam, porque tinham ali aquela janela de frente para a rua, ou para o lugar que as pessoas passavam. E quando foi feito esse decreto, ele não temeu as ameaças do inimigo, ele não temeu aquele problema, e ele continuou orando a Deus, ele continuou firme e fiel com Deus. Assim também somos nós, se continuarmos firmes, fiéis a Deus, o problema vem, mas o Senhor, Ele está conosco. Daniel continuou orando, e eles conseguiram, com aquele decreto, jogar Daniel na cova dos leões. Daniel passou a noite inteira na cova dos leões, mas pela manhã o rei olhou e chamou: Daniel, filho, servo do Deus Altíssimo, seria o caso de teu Deus pudesse te livrar dos leões? E Daniel respondeu lá de dentro: vive, ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia. Satanás pode abrir a boca, mas quando o Senhor enviar recurso, ele tem que ficar com a boca fechada, ele tem que jejuar, porque Deus, ele está no controle. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eis que Jesus, ele veio para trazer vida, e vida com abundância, e nada pode nos livrar das mãos de Jesus, porque ele disse: operando eu, quem impedirá? Quando Jesus entra na causa, quando ele entra no assunto, não tem serpente, não tem escorpião, não tem